Fala, galera! Vamos começar mais um Papo na Boa. Hoje o papo vai render porque a gente vai falar de algumas loucuras. Para alguns, outros falam que é estilo de vida. Eu sou Eric Moreira, para você que está chegando aqui. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E estamos recebendo hoje aqui um casal Michel e Marina. Dê as boas-vindas para a galera aqui. Depois eu vou apresentar um pouco sobre vocês e a gente vai começar aqui o Papo na Boa. Muito obrigado, Eric. É um prazer estar fazendo parte hoje aqui com você nesse podcast que tem muita coisa para falar. Eu acho que tem muita gente que tem dúvidas, imagino que você também tenha, sobre essa vida no mar, e a gente adora compartilhar um pouquinho também disso. Boa. E aloha, eu sou a Marina, esse é o Michel, e a nossa abertura de sempre é que nós moramos no mar. Então a gente já começa desse jeito, né? É quase uma Moana, mora no mar? Exatamente, Show. praticamente uma animação, desenho animado aí, conto de fadas. Show de bola. Galera, a única hora que eu pego no celular aqui é para apresentar um pouco dos nossos convidados. Vocês se consideram o primeiro casal brasileiro a construir um catamarã elétrico. Isso é um projeto que está acontecendo e a gente vai falar sobre isso também. São autores do livro Além do Mar, que eu acredito que a gente vai falar também. Quero saber como é que veio a ideia do livro e vocês contam com certeza as experiências de vocês, né? E fundadores da Kai Studio, que também vou querer saber e entender o que é isso. Mas antes da gente aprofundar aí das experiências, das loucuras que já aconteceram, eu queria que vocês dissessem um pouco do background de vocês, porque vocês têm isso de navegar desde criança ou isso é uma paixão que veio agora há pouco tempo? Quem quiser começar, manda brasa. Vai lá, Marina, abre aí. Então, a gente costuma dizer que a gente começou essa vida, essa novidade que é morar no barco do zero, porque nenhum de nós dois teve essa experiência de infância, a gente não tem pais que tiveram barcos, a gente não cresceu dentro de barco, né, que a gente sabe que muitas das pessoas que acabam nesse mundo já têm essa experiência desde pequenininho, mas nenhum de nós dois teve, foi realmente algo que surgiu pra gente. Foi algo que a gente construiu, né? Na verdade, a ideia surgiu quando a gente estava na faculdade e a ideia era... Só cortando já vocês não são aqui do Ceará, hoje já estão morando aqui no Ceará. Vocês são da onde originalmente? Eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, de qual fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento. Porra, tá longe de casa, né? Bem longe mesmo. Ele, na verdade, ele é meio uruguaio. Meu pai é uruguaio e minha mãe é brasileira. Não tem como eu ser mais, assim, meio a meio. Massa, tá ali da fronteira mesmo. E tu, Marina? E eu sou cearense. Ah, tu é daqui, eu então sou por isso que veio pra cá. Inclusive, morei aqui pertinho, né? A gente tá gravando aqui no Benfica, já morei aqui, mas eu morei, assim, aqui em Fortaleza a minha vida inteira. Então, foi realmente várias coisas que se encaixaram pra gente se conhecer tendo uma distância tão longe, assim, tão absurda entre o Rio Grande do Sul e o Ceará. A gente basicamente está nos dois extremos do país, né? E a gente foi se conhecer em Nova York. Então, a história já começa com uma aventura, com uma viagem. Com viagem, né? Boa. E antes da gente dar continuidade ao nosso papo aqui, eu sempre gosto de falar das empresas que são parceiras da gente, fazem tudo isso acontecer. Eu imagino que de tanto viver em barco, vocês têm que trabalhar muito lá, às vezes dá uma dorzinha ali nas costas, quer dar uma relaxada, precisa de uma massagem, né? Então, você tem que ir lá para a Shanti Massoterapia, que é um espaço aqui em Fortaleza que tem massagem relaxante, drenagem linfática, a mulherada gosta muito disso, desportiva. Então, @Shanti Massoterapia lá no Insta. Você que quer dar uma relaxada, fugir da correria do dia a dia, vai lá. Temos também a Primonte, que é uma marca nova de ração. Vocês têm pet no barco? Vocês conseguem ter pet no barco? Acho que não, né? Opa, já vamos começar com um spoiler aqui. Primeira vez, a gente não falou em lugar nenhum ainda sobre isso. Então segura aí um pouquinho. Primonte é um parceiro nosso que está lançando agora a linha completa de ração para cachorros e gatos. E tem todos os nutrientes que os seus bichinhos merecem e precisam. E vem de uma empresa, de um grupo que já é reconhecido em outros segmentos. Então vem forte aí, Primonte, recomendo demais. Instagram lá do grupo Montenegro, Primonte. Tem também o Podcast Experience, que é uma comunidade, que até vocês foram num evento que recentemente. É uma comunidade para podcasters, para quem é produtor de conteúdo, para dar auxílio, suporte. Muita gente que começa a criar conteúdo, você que é criador de conteúdo sabe disso. Às vezes não sabe como editar, o que fazer, roteiro ou não. Então, o Podcast Experience é uma comunidade para dar suporte, principalmente para quem é podcaster. E a Splash Podcast Studio, que é esse ambiente, esse estúdio profissional que tem todos os equipamentos, tem tudo que você precisa para gravar seu curso, seu podcast, o que você quiser. Mas, voltando para nossa história aqui, já pode mandar esse spoiler. Como é? Vocês vão ter um pet dentro do barco, é isso?
Não, dá para ter pet, a gente já viu a pessoa com cachorro, já vimos pessoas com gatos e até galinha, já ouvimos falar que teve gente que tem galinha para poder fazer travessia e ter ovos durante a travessia. Então ela não tá pensando no pet, não. Não, é um pouco mais de interesse nesse pet. Mas é um interesse legítimo, bacana. Mas aí, você lá do Rio Grande do Sul, tua formação é... Eu sou formado em design de produto. Design de produto, ou seja, o cara da tecnologia ali, né? Isso, eu sou projetista de produtos, né? Então, sempre tive esse interesse por meios de transportes, e principalmente relacionados com tecnologia, com veículos elétricos. Então, sempre tive um interesse e foco desde a minha formação na faculdade, e agora a gente está aplicando no meio náutico. Pô, bacana. E tu, Marina? Eu sou formada em design de moda, aqui na UFC. Não. E a minha especialidade é comunicação visual, e agora, claro, com toda essa experiência de anos nas mídias sociais, já estamos nos especializando também na produção de vídeos, né? Isso tudo que vem sendo o nosso trabalho já há 4 anos. Então, a gente agora está desenvolvendo esse novo projeto de barco em conjunto, né? Também sou como designer, já fiz edificações também, então gosto muito dessa parte de soluções de problemas, de interiores, do design. Então, a gente desenvolve esse novo projeto que é de um catamarã inovador, de uma morada inteligente. E tudo isso veio assim como algo realmente novo. Voltando para aquela sua primeira pergunta, né? Foi coisas que foram acontecendo pouco a pouco que nos levaram até aqui e que a gente foi construindo. Então, agora estamos nesse meio, mas não foi algo que veio de infância e nem foi por acaso. Foi fruto de muito esforço. E você, o Gauchão e a Cearense, vocês foram se encontrar onde para começar a pensar em ter uma amizade, um relacionamento, para depois pensar em morar num bar? Como é que foi isso? Foi quando a gente estava fazendo um intercâmbio. Nós estávamos no interior de Nova York, estudando. A gente foi para lá fazer um intercâmbio de 1 ano e meio. E a gente deu sorte, eu acho, né? Que foi que a gente caiu num grupo de brasileiros, onde eram 15 brasileiros ao total, sendo que 14 eram da arquitetura, nós dois éramos do design. Apesar, né, do design de produto, design de moda, mas a gente tinha a aula no mesmo bloco. Então, acabou que todo mundo lá da arquitetura falava de um assunto, a gente acabou se identificando ali. Nosso prédio de estudos também era junto, então a gente estava sempre junto. Acabou gerando uma amizade muito grande. E o brasileiro, quando está fora, em vez de querer aprender, ele quer se juntar com os outros brasileiros. Eis um problema, fato, né? Terrível. Evolui muito mais devagar. E isso foi mais ou menos em que ano? 2013, né? 2013. Foi. Em seguida, a gente virou já muito amigo um do outro, a gente começou a viajar lá dentro dos Estados Unidos. A gente sempre descobrimos a nossa paixão por viagem também nesse intercâmbio, né? Legal. Porque antes, apesar do Michel estar ali na fronteira, ele já conhecia, mas a gente estava muito aqui, né? Não conhecia. E também na independência dos pais, né? Do primeiro intercâmbio. Então, você fica ali, você junta, tem o seu próprio dinheiro, você consegue administrar. A gente recebeu uma bolsa para estudar lá. Sim. Então, a gente tinha um valor que a gente recebia, que era pequeno, não era muito. Sim, mas a gente guardava tudo que a gente podia para quando tinha um feriado, quando tinha as férias, poder viajar por lá. Porque a gente não sabia quando a gente iria poder voltar para os Estados Unidos. Então, a gente tinha que aproveitar aquele momento. Então, a gente só fazia a refeição na universidade. A gente não gastava nada que não fosse essencial, né? Para poder viajar nos feriados. E mesmo assim já dá uma vida bacana, né? Porque lá nos Estados Unidos, querendo ou não, você tem aberturas e possibilidades de várias coisas, até gratuitas, de diversão e tal, né? Sim, sim. A própria universidade lá motiva, né? Tem atividades que você faz, às vezes, com $3, a gente ia para um show, para um jogo de basquete, uma liga esportiva, assim, coisas que aqui no Brasil a gente teria que pagar muito caro para ter acesso. Sim. Então, são outras oportunidades realmente. E nesse meio, a gente, com essa, né, descobrindo essa paixão por viajar, por ter novas experiências, foi que a gente chegou na conclusão, bom, o intercâmbio vai acabar, a gente vai voltar para o Brasil, mas... Era de quanto o intercâmbio? Geralmente 1 ano ou... 1 ano e meio. 1 ano e meio. Já estava definido desde que vocês viajaram que ia ficar 1 ano e meio lá. Isso aí. E aí a gente, tá terminando, e agora? Tu volta pro Sul, eu volto pro Ceará, a gente fica longe e aí o relacionamento acaba. A gente sabia que não queria acabar, né?
Aquela coisa que todo mundo diz, não, relacionamento à distância não funciona. A gente sempre foi muito tranquilo com isso. A gente sabia que a gente tinha que terminar a faculdade e depois a gente ia dar um jeito, a gente ia continuar junto. Eu ainda tinha mais 1 ano de faculdade, a Marina tinha 2 quando a gente voltou para cá. A gente não conseguiu chegar numa conclusão de onde a gente iria construir a nossa vida depois que a faculdade terminasse. A gente sabia que a gente queria estar junto. Sim. Mas junto onde? No Sul? Junto onde? No Ceará? No meio? E acabou que a gente percebeu que a gente não queria um lugar fixo para morar. A gente queria estar em movimento. Sim. E aí então, foi esse problema que gerou a solução do que vocês vivem hoje. Exatamente. Aí a gente começou a pensar como... Na verdade, surgiu na cabeça, nossa, o que a gente quer, na verdade, é ser nômade. A gente quer trabalhar e viajar ao mesmo tempo, levar a nossa casa. Vocês se consideram nômades digitais, que hoje em dia está meio que na moda, o pessoal dizer que é nômade digital, trabalha de onde quiser, que até depois eu vou perguntar como é que, se isso é só um estilo de vida ou também é um trabalho, vocês ganham por isso, a gente vai falar disso. Mas foi uma solução que vocês acharam, né? Não, com certeza, com certeza. Nós passamos os últimos quase 4 anos morando a bordo do veleiro integralmente. A gente não tinha casa, então a gente estava realmente trabalhando. Fazia tudo que precisava na cidade, em terra firme, que se chama, ia dormir no veleiro, é isso? A gente trabalhava dentro do barco, a gente tinha painéis solares dentro do barco, com 2 computadores, normal, a gente montou o nosso trabalho com internet, com tudo. Nossa. Então, nos consideramos sem nômades digitais. Agora a gente deu uma pausa, né, no Nômades para executar esse projeto novo. Aí eu queria saber como é que foi a primeira experiência, porque você disse que nunca tinha tido experiência náutica, né? Não é uma coisa que veio de infância. Meu pai era marinheiro, me ensinou, nem você, né? Apesar de morar aqui no Ceará, na terra do mar, também não tinha nenhuma experiência. Não tinha experiência de barco, nada. Só de molhar o pé na praia mesmo. Tem nômade, que é nômade, mas é mochilão. Vai pra lá e pra cá. Mas por que a escolha de ir pro mar? Não, a gente sempre foi muito planejado, né? Em todas as decisões que a gente toma. Então, do momento em que a gente decidiu que ia pro barco até comprar o barco, foram 4 anos de desenvolvimento, de pesquisa, de juntar o dinheiro. E quando a gente decidiu que a gente queria o barco, a gente ainda estava lá no intercâmbio. Foi quando a gente estava nessa decisão, se preparando como a gente ia enfrentar essa volta para o Brasil. E a gente pensou, nossa, a gente quer ser nômade. Como? Né? Começamos a nos questionar. E estudar todas as possibilidades, né? Porque tinha essa possibilidade do mochilão, como eu falei, vai para morar em cantos baratos ali e tal, acho que rodar, sem se estabelecer em canto nenhum. A primeira ideia, acho que a ideia era talvez um motorhome. Realmente montar um motorhome, um carro, com uma forma de poder levar a nossa casa... veículo terrestre, né? Que era a coisa mais óbvia pra gente ali para resolver a situação. Né? Exatamente. E aí, no meio de pesquisas, né, estudando as possibilidades de como fazer aquilo acontecer, não lembro se foi em algum livro que eu estava lendo, surgiu sobre fazer viagens de barco, né? Famílias que moram viajando o mundo de barco. E aí, né, surgiu aquela ideia, e por que não? Né? Nós dois sempre fomos apaixonados pelo mar, toda viagem que a gente fazia junto era para algum lugar próximo ao mar. Né? A gente estava nessa cidade que a gente estava morando nos Estados Unidos, é uma das cidades que mais nevam nos Estados Unidos. Então, toda oportunidade que a gente tinha para ir para um lugar quente, a gente ia. Né? E a família de vocês nessa época? Vocês chegaram, mãe, eu vou ser nômade, já é uma coisa que já dá impacto para a família, né? Porque nome digital, né? Todo mundo que ainda conhece como é que funciona. E a família, você chegou, vou ser nômade, não vou ter endereço fixo e ainda vai ser num barco. Como é que foi o impacto para a família de vocês? Então, lembra os 4 anos de planejamento que o Michel falou que a gente... Nesses 4 anos, ninguém sabia. A gente só vocês não dois. Contou. Vocês guardaram pertinho do peito aqui, ninguém sabia. Foram até 4 por ser anos algo de sigilo. A gente sabia que, para quem não está acostumado com isso, é algo muito diferente, né? Então, como a gente não sabia quanto tempo ia levar para isso acontecer, como a gente ia fazer, então vamos manter até ter algo realmente mais certo, né? Acabou que a gente manteve até não dá mais. A gente falou praticamente no mesmo mês que a gente estava indo comprar o barco. Olha, mãe, então daqui a 2 semanas estou com passagem comprada para ir para o Rio de Janeiro e vou comprar um barco e vou morar dentro dele. Não vou mais voltar para cá. E aí? Foi tipo isso. É maluca? Teve essas reações? Não, assim, meus pais, eles são bem abertos. Então, no momento que a gente falou, o Michel estava comigo na hora que a gente falou. Então, minha mãe ficou meio assim...
acho que processando, ficou quieta, meio calada, tentando na cabeça o que eu estava dizendo, né? Meu pai ficou super animado. Meu pai adorou a ideia, inclusive... Queria até junto. Até nos primeiros anos ele perguntava, tem algum barco aí para mim? Ele ficou bem interessado mesmo. Depois que ele foi no nosso, ele viu e disse, não dá para mim não, aí desistiu. Para os meus pais foi um pouquinho mais difícil, mas em nenhum momento eles Você não falou que parar de trabalhar para ficar só rodando, né? Você não, trabalhando não. Sempre foi planejado. A dificuldade mais com eles foi entender. Realmente foi mais de dúvidas, de perguntar, mas sempre nossos pais sempre nos apoiaram, né, nas nossas aventuras. E aí esse ano que vocês embarcaram, botaram o pé a primeira vez no barco para morar, foi em que ano ali mais ou menos? Foi 2018. 2018. No iniciozinho de 2018. Compramos o primeiro barco. Do nosso primeiro barco. Mas antes disso, né, a gente tinha que juntar o dinheiro para comprar esse barco, né? Afinal, não é barato. Não é barato um barco. Não é barato. A gente saindo da faculdade, né? Não tinha literalmente nenhuma reserva financeira para nada. Quando você sai da faculdade, você sai pro mercado de trabalho precisando começar a gerar dinheiro, né? Sim. E aí a gente começou a pensar, antes de finalizar a faculdade, como a gente vai fazer isso. A gente precisa juntar o dinheiro. Eu sou ansioso. Quando eu quero alguma coisa, eu quero fazer o mais rápido possível. Então eu quero para ontem, tentar ser o mais eficiente possível. E aí comecei a pesquisar, estudar. Como eu vou fazer isso? Bom, eu preciso juntar um dinheiro rápido, o máximo dinheiro possível. E como eu faço isso? Gastando pouco e ganhando da melhor forma possível. A melhor forma possível seria talvez ganhar em dólar. Né? E não a gente ganhar em real. Como a gente já teve essa ideia nos Estados Unidos, né? Então a gente já começou a pensar com essa cabeça de como é que eu valorizo a minha moeda, né? E ganhando com uma moeda que seja mais valorizada que a sua. Porque você ganhando relativamente bem nos Estados Unidos, trazendo para cá, você está ganhando muito bem. E também havia a possibilidade da gente comprar o barco fora já. A gente nunca ficou preso a ter que voltar para o Brasil. Como a ideia é viajar pelo mundo, a gente poderia comprar o barco em qualquer lugar do mundo e começar a nossa vida lá. Então, estrategicamente, não valia a pena a gente começar a juntar dinheiro em real para depois levar para fora e comprar um barco em dólar. Então, vamos fazer ao contrário. Vamos juntar em dólar. Se for necessário a gente comprar o barco aqui, a gente traz para o Brasil. O dinheiro é mais seguro a gente fazer essa conversão, né? Então, a primeira coisa que a gente estabeleceu é isso. A gente tem que ganhar em dólar. A segunda coisa que a gente estabeleceu foi: a gente precisa guardar o máximo de dinheiro possível, então tem que gastar o mínimo possível. Com o que se gasta muito, né? Com comida e casa. Então eu preciso de um trabalho que me pague em dólar, que me dê comida e me dê casa. A gente estabeleceu essas coisas. E aí, assim, para fechar, a gente definiu que o trabalho tinha que nos levar para viajar também. A gente queria algo quase que impossível, né? Eu queria um trabalho que nos desse casa, comida, pagasse em dólar e ainda nos levasse para viajar. Aí começamos a pesquisar e encontramos, né, esse emprego. Na área de vocês. Em cada área de você como design de produtos, né? E você como design de moda. Próximo. Nesse momento que a gente estava até nem pensando muito na área. Vamos ver o que é possível. Encontrar esse trabalho que a gente está procurando já não é fácil. Então vamos ver aonde a gente encontra. Não vamos ser muito criteriosos, né? Pois é. E aí a gente foi trabalhar em navio de cruzeiro. Né? Foi uma forma com que a gente encontrou como fotógrafos, então já é um pouco ligado com a nossa área. A gente já tinha experiência com fotografia. Meu pai é fotógrafo, o Michel também já fotografava. A gente já trabalhava com fotografia assim, no período da faculdade mesmo. E, então a gente já tinha um portfólio, era algo que era comum para os dois, né? E tudo se encaixou exatamente. E era uma forma de a gente se aproximar daquele nosso sonho, de se aproximar do barco. Já ia estar nessa cultura de estar aprendendo, né? Eu até tenho vários amigos que trabalharam e trabalham até hoje com cruzeiros. Passam uma temporada, um ano, e eles falam que é legal que, pelo menos o que me passaram, né? Você vai para um país e você não tem custo, porque você está dentro do cruzeiro, lá o teu empregador está pagando tudo, alimentação em casa, né? E você está recebendo. Então você vai lá, conhece um país ali, dá uma volta, nem gasta muito, conhece outro país, então é bem bacana. O cruzeiro que vocês fizeram é nesse sentido, ou era pelo Brasil, ou era mundo A gente não fez Brasil, a gente fez só fora do Brasil. Para ganhar em dólar. Eu fiz Austrália, China, Japão, Coreia do Sul,
no meu primeiro navio, né? Foi isso. Ásia, Fiz Oriente Oceania. Médio, fiz também. Então, que eu, Em todo país desse tu conseguia dar uma descidinha Sim. para conhecer a cultura Sim. ali, pô, bacana. no final... Só que aquela descidinha de navio Rápida. é diferente, né? Sim. Você tem ali 5 horas para conhecer Sim, tal sim. lugar, depois você volta. Só que o navio ele repete a mesma rota várias vezes. Então, geralmente. uma vez tu vai para um passeio, outra vez... Exatamente. Dá para Exatamente. conhecer legal no final, na soma de tudo, né? Mas no final a gente conseguiu conhecer mais de 30 países. Então, foi uma oportunidade fantástica de poder juntar o dinheiro e conhecer muitos lugares fantásticos que eu nunca ia imaginar que ia conhecer essa quantidade de países com 26 anos de idade, né? Pô, só um parênteses da história de vocês. Você recomendaria isso para alguém que, não é... Por exemplo, eu não sou muito preso aqui na minha cidade, na minha família, quero conhecer o mundo, não tenho grana e tal. Seria uma ótima opção fazer isso que vocês fizeram? Vocês recomendam pra galera? Recomendo sim, como experiência. Como Agora, experiência. não Não dá pra vá o resto da pensar... vida, né? Até dá. Tem gente que super se identifica e fica Certo. muito décadas dizem que é trabalhando muito na puxado, vida. né? Isso Porque- que eu ia dizer. Não dá pra levar levianamente, achar que você vai só Passear. curtir a vida. O trabalho é muito puxado. E foi por isso que a gente até encurtou o nosso planejamento. A gente planejava ficar 4 anos trabalhando no navio. A gente cortou ali pela metade porque foi muito desgastante. E é, de certa forma, até perigoso que você vai com essa ideia. Não, eu vou para lá para juntar dinheiro. Mas, como você está viajando o mundo, conhecendo lugares fantásticos, também é muito fácil de você gastar dinheiro. Pô, é massa, né? Você está aqui, eu tô vendo a Sagrada Família. Poxa, não vou ir, é 50 euros. Aí, no outro dia, você está em Roma. Sim. E aí vai. É o juntar dinheiro que não vai. O dinheiro começa a ir embora, E né? o detalhe, o navio tem festa todo dia. Assim, Só pra tripulação. Que a você festa- gasta lá também nessas festas? Gasta, né? Não é Muito. gratuito. Gratuito é Bebida. alimentação e A hospedagem. bebida é por conta própria, né? É. Então é perigoso. Tem muita gente que vai pro navio e volta sem sem dinheiro, nada. com menos dinheiro do que... Aí vai de novo, vai ficando um ciclo Exatamente. vicioso. Exatamente. Então você tem que ter uma cabeça Então boa que foi vocês algo, tiveram, né? a gente tinha um plano, a gente sabia quanto a gente queria juntar pro Pronto. barco e todo mês a gente ia lá e riscava. A gente tinha um desenho na nossa cabine do barco lá e cada mês a gente pintava um pedacinho do barco pra gente ver aquele Legal. sonho acontecendo, né? É o famoso quadro dos sonhos, né? Acho que vocês têm isso, você coloca ali pra Exatamente. ficar vendo aquilo ali e tá na sua cabeça. E desses 30 países, tu chegou a conhecer quantos países? O meu contrato, eu fui 1 ano depois que o Michel, né? Que ele terminou a faculdade primeiro. Eu não fui para esse lado da Ásia e da Oceania, infelizmente, porque enquanto ele estava lá me mandando foto, tô na Austrália, me mandava foto lá, e eu fazendo o TCC de madrugada no meu quarto, chorando, né? Ainda sofrendo. Sei, tô Meu só namorado. plantando ainda, só plantando, colher mais na frente. Mas Triste, desses mas- países que vocês conheceram, diz 3 que marcaram muito, que vocês falaram, cara, você tem que conhecer um dia na vida. Acho que, Não com precisa certeza, país essa- ou uma cidade, um Sim. específico. essa primeira experiência do Michel, né? Acho que Pra mim foi Singapura. Singapura Singapura é um marcou lugar muito. fantástico, fora assim de qualquer outra coisa que você possa experienciar. Com certeza quero voltar com o barco lá. A Austrália, né? Foi muito legal também. Nova Zelândia, ali aquela região toda. É até difícil escolher. Mas realmente, se eu fosse escolher um lugar assim que pra mim chamou muita atenção, realmente foi Singapura. E tem tudo a ver com o nosso projeto, né? Que Singapura une muito tecnologia e sustentabilidade. Sim, tecnologia, e o eles que é a um gente hub tem. grande lá, né? São. E sustentabilidade. Exatamente. eles Singapura é aquele que unem tem os um dos dois. prédios mais altos do mundo, é lá? Eu não sei se... Porque estão sempre Tem brigando, né? Dubai Entre os mais, também. o mais alto, eu não lembro. Mas, para mim, o contrato que eu fiz fez Mediterrâneo e Caribe. E um país que me marcou muito e me surpreendeu muito positivamente. Eu sempre tive assim, essa paixão, essa vontade de conhecer a França, mas eu me surpreendi muito com a Espanha. Eu me apaixonei pela Espanha, assim, todos os aspectos. E Foi o povo é maravilhoso. legal? Porque dizem que europeu é meu pau no cu lá. Então, não gosta muito na de França, na dizem Itália, isso. não foi, a experiência não foi tão legal, assim, apesar de ser lindo o lugar, Sim. né? As pessoas não eram tão receptivas. Na Espanha foi fantástico, tudo foi Espanha. perfeito. Boa, boa. E aí vocês passaram um tempo, né, com o plano de vocês, juntando a grana, até que deu certo, encurtaram lá esse plano e compraram o primeiro barco, foi isso? Aí fomos pra busca desse barco, né? A gente voltou pro Brasil, vamos lá, é agora. A gente vai atrás do nosso sonho, diminuímos o tamanho do barco que a gente queria. A nossa ideia era pegar um barco de 37 pés, que vai converter em metros, né? Porque tudo em barco é diferente um pouquinho, né? Milhas, pés, né? Então, 37 pés seria mais ou menos uns 12 metros, um pouquinho menos de 12 metros. Então, essa era a nossa ideia.
como a gente encurtou o dinheiro, a gente teve que encurtar o barco também. Aí foi... Só para quem é leigo nessa questão dos barcos, quando você fala um barco de 12 metros, é de comprimento. De comprimento, isso, pronto. Isso. E aqui a gente está falando em veleiros, né? Certo. A gente não está falando de lancha. Um veleiro é um barco que é movido pelo vento. Tem velas. Não tem nenhum motor, nada. Tem um motor que é para ser utilizado como secundário, apoio, para fazer entrada e saída de marina. Mas tem muita gente que usa só o motor, direto, né? A vela é só de enfeite. Mas a nossa ideia realmente é que, assim, locomoções mais longas se usa a vela para se locomover com o barco, né? E poupa ali o motor para situações que realmente é necessário, em que acaba o vento, em que... Enfim. Por exemplo, fazer grandes travessias, atravessar um Atlântico só no motor é inviável. Porque o custo de combustível é gigantesco. E você tem que ter aquilo em estoque. O peso, né? de combustível que você teria que levar para fazer isso é enorme. Então, a melhor forma de viajar longas distâncias e gastando menos com na verdade, o veleiro é a forma mais barata de se viajar. Sim, né? sim. Você pode não gastar nada só ali com o vento, fazendo um bom planejamento. E aí vocês compraram o primeiro barco, mas eu queria entender a parte técnica, né? Porque, sim. Vocês eram totalmente leigo no assunto. Beleza, vou comprar um barco lá e agora? Tem que ter o nó do marinheiro, tem que subir a vela. Como é que vocês aprenderam isso? Foi na prática, na marra, ou vocês foram estudando? Não, foi esses 4 anos de planejamento, né? Desde lá do início, desde o dinheiro, tudo foi... A gente já começou... Eu mergulhei nesse assunto, né? Fez cursos também? Tudo que eu sou muito de ler e visual, né? E Muitos assistir. livros. O Michel lia muito livro de fora do Brasil. E às vezes é até difícil porque o pessoal manda mensagem pra gente pelas redes sociais. Que livro você indica pra quem tá começando e tal? Só que as referências são todas de fora. E aqui no Brasil tem pouco conteúdo sobre. Já é uma coisa que vocês podem criar mais pra frente, né? Exatamente. É uma coisa que você falou que é uma demanda no Brasil e tem pouca, né? É que também o público é pouco, né? A procura é pouca. Tem muita gente que acompanha, por exemplo, no nosso canal por curiosidade de ver, mas quem realmente vai morar num barco, né? Quem realmente vai... Então já estreita bastante ali a procura. Mas é uma coisa que realmente a demanda existe, né? É nichado, mas existe. E precisa de mais conteúdo sobre o assunto, sim. Com certeza. E aí tu foi aprendendo na Foi estudando, muitos vídeos, muitos livros, tudo que eu podia ler, conhecimento e adquirindo. E aí antes de comprar o barco, a gente fez um curso intensivo, né? Que a gente passou alguns dias a bordo, velejando. Onde foi isso? Foi em Ubatuba, São Paulo. Ali, mas a gente costuma dizer que o nosso professor mesmo foi o primeiro barco. Não adianta, é como a vela, né? É como qualquer esporte. Você só aprende fazendo. A gente se preparou, sabia como executar tudo, mas você tem que botar em prática, né? Você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer isso, porque você não está em um local controlado. No momento que você vai para o mar, você está sujeito a mudanças de tempo muito grandes. Isso é uma pergunta, se os dois sabem nadar bem. Cearense nem se fala, né? Deve saber, né? Mas tu também... Sim, não, eu sempre gostei. Fui criado na água. Sem medo de mar, né? E eu fico imaginando também qual foi um dos maiores perrengues, porque logo no começo, deve ter tido outros perrengues mais pra frente, mas qual foi o maior perrengue? Que uma coisa é você estudar e ver um vídeo no YouTube, é assim, assim, assado, mas geralmente a condição daquele vídeo... As condições, tudo, tá tudo controlado. Aí tu vai pro dia a dia na prática, foi totalmente diferente do que tu tinha estudado. Com certeza. Tiveram alguns, talvez nem tanto relacionado pela inexperiência, né? Talvez o primeiro... O primeiro foi bem marcante, né, na nossa história, que foi uma situação em que a gente estava em Paraty, né? A gente comprou nosso primeiro veleiro em Paraty e a gente já começou a praticar ali, só que a gente ficava dentro da Baía de Paraty, que é uma baía protegida, e ela é interessante para quem está começando, porque você consegue se medir. Quanto mais para fora você vai da baía, mais intensidade de vento e de mar você pega. Mais exposto você tá. Então você consegue, tô preparado para isso? Não, então fico aqui mais guardadinho. Não, hoje eu já tô bem, quero treinar tal coisa com um tempo um pouquinho mais intenso, então você já vai um pouquinho mais para fora. E se acontecesse alguma coisa, tinham muitos outros barcos ali também na região, né? Tinha, pra auxiliar, né? Então... E aí a nossa ideia era fazer essa ida para Ilha Grande, que seria a nossa primeira travessia, que atualmente é uma travessia minúscula, mas naquele momento que a gente estava começando, né? Quando fala em minúscula e indo de veleiro, é quanto tempo? Seria 6 horas. Vocês fazendo uma viagem de barco,
você calcula, claro que pela distância em quilômetros ou em milhas, mas vocês também calculam em tempo, 3 dias de viagem sim. Tantas horas, vocês calculam assim também? Em dias ou horas. Essa primeira travessia seria de quanto tempo? Por isso, 6 horas. 6 horinhas. Ok. Tudo varia muito de acordo com o vento, Sim. com o mar, né? Mais entre 5 e 6 horas. 5 horas, ok. 6 horas seria uma viagem mais acabou fazendo em 4, porque o vento foi um tempo bom. muito... Tava bom, não tava demais. Muito forte. Tava desesperador. Esse foi um perrengue, assim, que a gente passou por ele, porque a gente, como a Marina falou, a gente estava numa baía e a gente ia se regulando. A gente está se sentindo mais confortável, vamos se expor mais. Até que um dia uns amigos nos convidaram, olha, a gente está fazendo essa travessia para Ilha Grande, para Angra dos Reis. No dia tal. E fazia tempo que a gente estava querendo fazer. Olha, a gente pensou, vamos fazer junto com eles, que a gente pelo menos tem algum outro barco, né? Aí vocês iam, com eles na cola deles meio ali. que acompanhando, né? Pelo menos se acontecer alguma coisa, você passa um rádio para alguém estar mais perto, ele pode voltar e te dar um apoio. Acho que acredito que seja mais seguro do que a gente sozinho. E como eles já tinham mais experiência do que a gente, né? A gente ficou bem tranquilo e confiou bastante, né? Então eles estavam dizendo, não, vai ser vamos na sexta-feira, porque sexta-feira a previsão do tempo está perfeita. E aí a gente acreditou. E aí a gente deu até uma relaxada, porque, nossa, eles conhecem mais que a gente, estão há mais tempo nisso. Nem fui muito atrás de previsão de tempo. Não, o percurso sabia, mas questão de previsão do tempo, né? Quando a gente saía com o barco só nós dois, a gente sempre fazia planejamento de tempo e tudo mais. Nesse dia, como eles estavam no comando, na verdade, né? A gente ia acompanhar e confiando na experiência. Mas depois a gente foi descobrir no meio da viagem que o muito bom para eles, na verdade, era com uma frente fria subindo. Assustador para vocês, para eles era que eles comum. Queriam botar o barco para voar, testar todos os limites dos barcos dele. E a parte boa disso é que a gente estava preparado. Toda aquela pesquisa, aquele estudo que a gente fez, a gente sabia como agir. A gente tinha o conhecimento técnico para agir naquela situação. E o que a gente fez? Naquele primeiro momento a gente teve aquele susto, mas depois a gente botou em prática. A gente começou a aplicar aquilo, fizemos muito bem essa viagem. As coisas acontecem muito rápido ou é uma impressão que a gente vê de filme? As coisas resolve aqui ali. Ou você consegue racionalizar e agir ali? Tem os dois momentos. É assim, quando o tempo ruim entra, é aquele desespero mesmo de filme real. Mas depois, aquilo pode levar horas, entendeu? Então, acaba que chega um momento que tá uma chuva, um vento, uma onda, mas aquilo já tá a mesma coisa há muito tempo. O barco já tá, você já organizou tudo, já preparou todos os cabos, as velas, tudo que precisava ser organizado já tá no lugar. Depois que tudo tá no lugar, você tem só que manter ali, né, tanto a cabeça no lugar para o barco estar no lugar também. Mas foi assim, uma viagem bem intensa. A gente chegou lá morto, fez em 2 horas a menos do previsto. Porque você faz muita força de puxar muita força, coisas, o barco, é muita o barco esse que a gente tinha no monocasco, né? A gente chama monocasco ou multicasco. Agora o barco que a gente está projetando é um multicasco, é um catamarã. Ele tem 2 cascos. Aqueles 2 cascos e no meio... No meio tem uma casaria, uma estrutura. Esse era um monocasco. Esse era um monocasco, é um barco só, com uma vela. E aí quando tem muito vento, ele já aderna. Aderna é o barco, ele dá uma deitadinha para o lado com a força do vento. Quando tem mais vento, ele aderna mais ainda. Ele inclina o barco bastante. Quase virando. Quase virando. Aí depende do... Depende, porque o que faz isso o quanto de vela tem aberta, né? A área vélica é o que o vento empurra e dá essa inclinação. Então, dá para você diminuir a vela para ele não adernar tanto. E aí, então você vai muito tenso, porque o barco está inclinado a 30 graus. Então, você imagina, fazer 4 horas de uma viagem numa inclinação de 30 graus. Você fica com os pés apoiados, do outro lado, controlando o barco aqui. Isso a gente já vai amarrado, né? Porque quando você tem uma questão de segurança, vida, né? A linha da vida, então já vai tudo presinho ali. Então a primeira travessia foi um grande perrengue, mas que também já ensinou muita coisa. Ensinou, e o mais interessante é que no final a gente chegou com tudo inteiro, nada quebrou, deu tudo certo apesar do susto, mas os nossos amigos que nos convidaram e que queriam o perrengue mesmo, chegaram com 2 velas rasgadas, não sei o que mais tudo quebrou, quebrado foi lá assim, dentro, pratos quebrados, as louças, uma então confusão. Foi perrengue, a gente aprendeu com ele, mas
porque a gente estava preparado para aquilo, né? A gente vinha se preparando, aqueles 4 anos de estudo. E desde essa primeira travessia, vocês guardam um diário que vocês, a gente já fez tantas milhas, fez tantas travessias. Nosso diário é o YouTube. Tudo isso, né, tá registrado lá, inclusive essa experiência que a gente está contando. E desde o começo vocês já estavam registrando nas redes sociais? A gente começou, o primeiro vídeo já estava assim com uns 4, 5 meses que a gente estava morando no barco. Nesse período a gente estava assim criando coragem para montar o canal também. Que na verdade a gente é introvertido, então até a gente conseguir se acostumar com a câmera foi assim um trabalhinho ali no início. E aí veio as redes sociais, vocês começaram a mostrar o dia a dia de vocês. E o que é bacana, que eu comecei a acompanhar também, é que todo canto que vocês viajam, vocês vão explorar lá e começar a compartilhar também. Né? Eu vi lá de canoa, foi bem legal lá do Hotel Fantasma. Né? Conta um pouquinho dessas experiências, quando vocês chegam num local, a primeira coisa que vocês fazem, o que é? Pronto, eu não conheço a cidade, vou dar um exemplo. Paraty, eu não conheço, chego lá. Qual a primeira coisa que vocês fazem? Vocês vão conhecer os locais, as pessoas, como é? Então, o nosso ritmo no barco, ele é um ritmo bem lento. Assim, acho que as pessoas têm essa ideia do nomadismo que, toda semana você tem que estar num lugar diferente. E, na verdade, a gente vislumbra isso como um longo prazo, né? É a nossa vida inteira. Então, a gente não quer estar uma semana em um lugar para uma semana estar em outra. Em Paraty, por exemplo, nosso planejamento era ficar uns 2 meses, a gente ficou 2 anos. Claro que surgiram imprevistos aí, porque no meio da história a gente trocou de barco, comprou um barco abandonado, reformou, então... A pandemia atrapalhou vocês nesse sentido? Atrapalhou muito. Muito. A pandemia foi um baque, assim, no nosso... A gente pensou até em desistir de canal, de tudo. Foi assim, um ponto em que foi aquele vai ou racha. Junto com o canal a gente trabalhava com charter. O charter é alugar o barco para levar pessoas para terem uma experiência a bordo, né? Sim, e é uma outra forma de fazer uma renda, né? Sim. Era a nossa renda principal, na verdade, nos 2 primeiros anos de vida a bordo, a gente tinha o canal, mas não se sustentava, né? A gente fazia mais como uma forma de compartilhar experiências e não como trabalho. E o trabalho mesmo era o aluguel do barco, e então a gente estava sempre recebendo pessoas a bordo. Inclusive, a gente usava o canal para chamar também, né? As pessoas para compartilhar mais dessa vida. E com a pandemia acabou o turismo, né? Acabou. A gente estava no Rio de Janeiro, então a gente ficou naquele momento que o canal já estava um ano, quase 2 anos de canal, a gente ainda não conseguia viver dele, e acabou a parte de turismo. E a gente, vamos abandonar o canal e focar em outra coisa. A gente pensou até ir para a área de programação. Estudamos bastante programação durante a pandemia, assim, acho que os primeiros meses, desenvolvendo aplicativos e tudo mais. Mas a gente decidiu, assim, fazer um último... A gente sempre gostou dessa parte de compartilhar a parte... A gente pensou, nossa, mas mesmo que a gente, né, comece um novo emprego, uma nova carreira, a gente quer parar de compartilhar as nossas experiências no mar? Não queremos. A gente quer, não é só um registro para a gente, mas a gente aprendeu muito do que nos levou para esse caminho pelo YouTube. Sim, então é uma forma da muita gente se sente viajando com vocês, né? Porque vocês estão mostrando lá tudo. E é uma forma de trazer conhecimento para as pessoas, né? O conhecimento do mar, que é algo que traz muito medo para as pessoas e que, na verdade, não é. Você precisa saber como lidar, né? Não é uma traz coisa até o cuidado. Uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mar, ela cuida mais dele. E essa cultura náutica? Quando eu falo cultura náutica, por exemplo, você chega hoje lá em Itajaí e não conhece ninguém. Você chega lá, todo mundo é receptivo, ou tem cidades ou locais que a galera, esse cara aí é forasteiro, não vou trocar muita ideia com ele, ou então ele vai ser meu concorrente fazendo turismo local aqui. Existe isso? Tem um pouco dos dois, na verdade. Assim, eu acho que no meio dos veleiros, que é o meio que a gente tá, todo mundo é muito receptivo, uma vez que você tá lá dentro. Mas quando a gente foi começar, na verdade, né, a gente estava para entrar é difícil. Você tem que ter talvez ali um contato. É muito diferente o seu tratamento quando você chega numa marina, num clube náutico através do mar. E outro tratamento quando você chega por terra e não tem o seu cartãozinho de sócio ali do clube. Porque a pessoa também do clube, ou então de qualquer coisa, quem são esses? Ver da onde, né? Querem o quê, né? Tem isso, né? Exatamente. A gente vê muito isso nos filmes também, né? Alguns filmes que eu não vou lembrar de nomes aqui, mas tem muito disso. A pessoa chegando ali, se não tiver um bom relacionamento com quem está aí na terra,
pode até gerar alguns atritos, né? Vocês já tiveram alguma treta aí interessante, né, nesses locais aí que chegaram e... A gente não. Eu acho que assim, eu acho que na verdade o que tá falando, né, no meio dos veleiros sempre foi muito receptivo, né, desde que a gente está com barco. Porém, se a gente chega numa área, por exemplo, de pesca, aí às vezes rola um atrito, né? Por exemplo, agora mesmo a gente passou eu estava levando um catamarã de um amigo de Fortaleza para Natal. E aí a gente precisou fazer uma parada de emergência numa região que tinha muito todo curral. dia, né, da travessia a gente teve que fazer uma parada de emergência. Teve vários perrengues nessa última viagem, mas a gente precisou parar numa área porque um cabo rompeu, não tinha como continuar e a gente precisou parar ali, só que tinha muito curral de pesca, né? E assim que a gente parou, já veio um barquinho de pescador meio assim, já... não muito amigos, convidando para se retirar. Porque às vezes ele pode pensar, isso é do governo, isso é alguma coisa. Vai fazer alguma vistoria ou algo assim. Então... Exatamente. Nunca rolou nada agressivo, né? Mas a gente sabe quando tem uma hostilidade, já e se até explica, por isso que a gente gosta quebrou aqui, daqui a pouco a gente está saindo, vamos só consertar, né? A gente gosta de compartilhar, né? Trazer esse conhecimento para as pessoas para mostrar que tem um turismo náutico de pessoas que estão viajando pela costa brasileira e dá para a gente trabalhar todo mundo junto, né? A gente está ali dividindo o mar em conjunto. A costa brasileira é fantástica para ser explorada, para você viajar por ela. Tem assim locais fantásticos e muito diferentes. Muito melhor explorado através do mar, né? E de uma forma benigna, porque existe uma exploração ruim, de maneira geral, né? a costa ela é tranquila, a costa brasileira, quando eu falo, ela é tranquila em relação a muito vento, ou então as marés, é tranquilo, ou tem outros lugares do mundo que são mais tranquilos? Tem lugares mais tranquilos, sim. E pela extensão do Brasil ser muito grande, muda muito de região para região. Muita variação, né? Tem pontos que são mais arriscados. Vocês já foram praticamente todas as regiões do Brasil navegando? Regiões? A gente foi bastante ali mais no Sudeste, né? E agora experiências aqui no Nordeste. No Sul, começando a gente agora não Sul ainda não. O Sul é um dos piores lugares aqui do Brasil. O Sul é mais difícil. Em que sentido? Climático? Climático, sim. Os ventos mais fortes começam lá embaixo e aí vem subindo. É porque está fazendo a curva ali no continente, né? Ele vem subindo. E aí aqui ele já chega mais fraco. Aqui tem ventos muito fortes, mas são constantes. Lá, mais para o sul, o vento é muito forte, mas é por causa de uma tempestade. Então ele vem arrasando demais e aí depois acaba. É muito rápido, mas a força é muito grande. Aqui é constante. Então é diferente. Você tem que conhecer cada região. E a gente estava conversando aqui antes de começar o papo sobre o Almir Klink, né? Que hoje em dia, não vou dizer que é mais fácil você a navegação, mas por todo o instrumento tecnológico que tem hoje, é mais simples. Inclusive a filha dele agora também está indo nesses andares. Mas eu fico imaginando, há 50 anos atrás, sei lá, 50 ou 70 anos atrás, começar a velejar assim, só estudando, não era tão simples, né? Não, hoje é muito mais acessível. Eu acho que em todos os aspectos. Tanto em questão monetária, né, de você comprar um barco é muito mais acessível do que era tinha pouca gente produzindo 20, 30 anos atrás. É mais acessível porque você não precisa de tanto conhecimento. Antes, para fazer uma viagem como a que o Amir fez de atravessar o Atlântico, você precisa saber navegação astronômica. Então, a curva de aprendizado só da navegação astronômica. Não estou nem falando de navegação de conduzir o barco. Pelo céu, é isso? Pelo céu, pelas estrelas. Hoje não. Hoje você consegue ter uma navegação pelo GPS. Você consegue, pelo celular, você tem a navegação do GPS, consegue ter informações climáticas, você consegue comunicação com pessoas em terra ou com outras embarcações que estão perto de você. Pedidos de socorro são bem mais fáceis, né? Tem aparelhos já pensados só para isso, para emergência, então tudo... Os barcos, assim como os aviões, têm uma caixa preta ali de que dizem o que acontece, não. Porque não tem uma telemetria, assim. Não. Principalmente veleiro, né? Não. E trazendo ainda para a tecnologia, guia de sobrevivência para quem quer velejar. O que é essencial de ter num barco? Como vocês que andam para lá e para cá, vão para outras cidades, outras praias e por aí vai. O que vocês dirão? Cara, isso aqui não dá para sair de terra sem isso. A caixinha de primeiros socorros é essencial para qualquer viagem, digamos assim, né? Agora a gente fez uma experiência de viajar de moto. E a gente sempre andava também na moto, apesar de ser bem mais compacto, sempre a caixinha de primeiros socorros vai junto, né? Essencial. E aí tem que
desenvolvendo uns sistemas, ou dependendo de onde você vai, né? Você vai ficar com o seu barco viajando ali próximo, você tem que ter algumas coisas. Você vai viajar mais longe... A questão da alimentação, por exemplo, tem que ser uma coisa muito planejada. Por exemplo, você planejou ir daqui para cá, beleza, você chegando aqui, você sabe que você vai conseguir repor os mantimentos. Mas talvez, se acontecer alguma coisa no caminho, você vai parar num canto que não conseguir encontrar, sei lá, um cabo. Você falou que o cabo quebrou. Provavelmente vocês devem ter uma reserva, mas se os dois, né, se os dois quebram, e como é que faz? Tem que ser muito bem planejado, imagino, né? É muito planejamento. Exatamente. Em barco é muito comum você ter peças reserva, né? Então isso é uma coisa até que o espaço já, além de já ser um espaço confinado, dentro desse espaço você tem que ter ali praticamente tudo tem que ter uma peça reserva. Tem que ter um duplicado. No momento que você vai para fazer viagens mais longas, você tem que ter tudo reserva, tudo em dobro. Até porque, por exemplo, se você está no Pacífico, você está numa ilha do meio do nada, que você não consegue nem encomendar aquela peça, né? Sim. Então, você precisa ter praticamente tudo em dobro. E é por isso que a gente também começou nesse projeto novo do barco, que foram 3 anos morando a bordo, e nós como designers, né, eu como projetista, sempre com aquele questionamento de como aperfeiçoar o barco, né? Porque você estava vendo na prática, por que isso aqui não é assim, não é assado? Exatamente. Né? Todo barco que a gente entrava era um estudo, era uma avaliação do que podia melhorar naquele barco. E aí a gente foi construindo esse nosso próximo barco, começou a projetar ele lá atrás e começou a pensar em como seria melhor desenvolver esse barco. E aí a gente decidiu desenvolver esse barco com o que tiver de melhor de tecnologia, de peças e que possa facilitar a vida a bordo, né? Então... E quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando, nossa, eu vou pegar o GPS, o radar, o equipamento náutico mais caro e tecnológico que existe no mundo e botar lá. Se tiver, ótimo. Mas a gente está falando de realmente pensar, viver de uma forma inteligente, né? Na morada, na estadia, no período a bordo, você ter ali uma vivência inteligente. Um exemplo disso é uma coisa básica que não tem em nenhum barco. Aqui no Brasil, nós encontramos um barco que tinha isso, na verdade, e um barco que tinha sido produzido fora, que é captação de água da chuva. E água doce, falando em mantimentos, falando em o que é importante ter a bordo numa viagem... É o mais importante. É vital. Água doce é... Porque comida você passa ali uma semana ali sem comer, na emergência, claro, né? Sem morrer. Leva né? sua varinha de pescar, de pesca. Mas água doce mesmo. E até no dia a dia, não é nem questão de sobrevivência. Você morar no barco, ter que abastecer o barco de água é mais complicado. É tudo uma logística, não é abrir a torneira e sair água. Sim, e aí você viu um barco com esse tipo de equipamento de transformar, de captar a água da chuva. Ele já vem projetado o barco para isso. Existem dessalinizadores, que são equipamentos que é o sonho de todo mundo que tem barco, é ter um dessalinizador, só que eles são bem caros. Porque ele pega a água do mar e tira o sal e você pode até consumir. Você pode Mas beber. São caros quanto? Só para ter uma noção. Um aparelho desse. $10.000. $10.000 um aparelho desse e ele tem uma vida útil de tanto. Você tem que trocar os filtros de tempo inteiro. Geralmente é um aparelho que dura muito, assim, quase que a vida útil do barco. Mas a cada... $10.000 é $50 mil, né? É um investimento. Claro que para quem está viajando. Só que também, poxa, a água da chuva está aí. Por que não coletar? É muito mais simples do que gastar a energia do barco, gastar os filtros. Se você já pode projetar o barco, você está desenvolvendo um barco para cruzeiro, para viagem, por que não ele já vir com esse sistema, já ser pensado no próprio um sistema design. De coleta e já uma filtragem da água ali para consumo, né? Se for para consumo próprio, se for, por exemplo, para lavar louça, coisa e tal, nem precisa uma filtragem, né? Então, é uma coisa tola de não se ter num barco, né? De não ser pensado. É um erro de projeto, na verdade. Outra coisa que a gente está desenvolvendo para esse novo barco é um sistema de hidroponia, uma horta hidropônica a bordo. Então, é uma forma de você produzir alimentação saudável e fresca em qualquer lugar do mundo. Então, num espaço muito pequeno e rápido. Então, usado uma tecnologia que já está sendo aplicada em outros lugares, em expedições aeroespaciais, em casas, por que não utilizar no barco, que é um local que você precisa disso? Né? A gente vê, eu vejo também, comparando, por exemplo, com a NASA, né? O cara vai lá num ônibus espacial. Hoje em dia, eles levam aquelas impressoras 3D, né? Que antigamente o cara tinha que levar 50 peças de reposição, agora ele leva a impressora 3D
Se precisou da peça, ele faz na hora lá. Eu não sei qual é o custo de uma impressora 3D dessa, mas eu acredito que já tenha barcos que já tenham... Esse é outro equipamento que o nosso barco vai ter. Nosso barco já é projetado para ter uma impressora 3D dentro Acho dele. que o principal diferencial do nosso projeto é o fato da gente ter a impressora 3D lá dentro. E, por sorte, vamos ter um projetista também lá dentro, né? Então, casou muito bem. E a gente já tem a impressora. A impressora 3D foi a primeira peça que a gente comprou do barco. Tanto do barco quanto para construir esse barco. E não você perguntou a questão de valores, é acessível, sabe? Hoje a gente comprou nossa impressora uns R$ 2.300. Uma impressora que você imprime em diferentes tipos de materiais, material flexível, material rígido. Que se tu fosse ter que tanto de peça no teu barco e ocupar tanto espaço que aí você faz na hora. Exatamente, a gente está pensando, projetando o barco desde o início por causa disso. A gente já está pensando quais peças podem ser reproduzidas com a própria impressora. Então a gente tem um rolo de filamento e eu só preciso mandar ela imprimir a peça que eu quiser quando eu precisar e não ter um estoque gigantesco de peças lá dentro. E falando um pouco da vida social dentro do barco, que virou a casa de vocês, né? Isso aí a gente daria, eu acho que outro episódio só para isso, mas eu queria saber como é que foi a adaptação, você é acostumado com a caminha, com o ar-condicionado lá, com muito espaço, para barcos, geralmente vocês começaram no menor, vão para o maior e por aí vai. Mas mesmo barcos grandes, ainda comparado com a casa, ainda é pequeno, né? Sim. Como é que foi essa adaptação? Acho que principalmente pra mulher, né? Porque eu acho que pra homem é tranquilo. O cara com chinelão, bermuda, as cuecas ali, o cara tá resolvido. Mulher não. Mulher tem secador, tem maquiagem. Na verdade, o primeiro barco, a gente foi pro segundo barco, na verdade, por minha culpa. Eu precisava de um barco maior. Ele precisou mais de um barco maior do que eu. Mas conta como é que foi essa adaptação de viver dentro de um barco. Então, na verdade, essa questão da adaptação sempre é uma questão chave para quem vai se mudar para um barco. Porém, para a gente surpreendeu porque a nossa adaptação foi fácil. Provavelmente porque a gente já estava esses 4 anos de preparação. E no cruzeiro também vocês tinham que aprender a viver com pouco, né? A gente já morava numa cabine. Desde que a gente se conheceu, na verdade, a gente se conheceu no intercâmbio, a gente tinha o dormitório e a gente dividia com um colega de quarto, cada um, né? Eu com uma menina, ele com um menino, mas era ali um quarto só que você dividia com outra pessoa, o que a gente tinha a nossa cama, uma escrivaninha e um guarda-roupa de 2 portas. Era isso. Então, no cruzeiro também, a gente dividiu uma cabine que era muito menor do que o espaço do nosso barco. Sim. Então, foi, né, inclusive, uma cabine sem janela, era bem mais Foi mais tranquilo, então. Mais tranquilo. Aí, o problema maior para mim foi porque no primeiro barco eu não conseguia ficar completamente em pé dentro dele. Sim, você ficava um pouco abaixado. E aí, depois de um ano, eu comecei a sentir as costas, sentir o pescoço, e aí a gente começou a perceber, isso a longo prazo não dá. Cara, isso aconteceu comigo, sabe como? Quando eu me mudei para o apartamento que eu tô hoje há 2 anos, eu entrei, o chuveiro, ele era baixo. Poxa e eu nunca mudei, até hoje eu nunca mudei, 2 anos. E eu comecei a perceber que quando eu ia para um chuveiro que era alto, eu tomava banho do mesmo jeito. Ou seja, me condicionou, né? Então é uma coisa que é simples eu mudar, mas nunca mudei. Mas eu fico imaginando você morar num canto que é mais baixo, então sentiu a necessidade de mudar e depois vocês foram para um barco maior, é isso? Exatamente. A gente tinha cozinha, quarto, como é que funcionava lá? Para explicar a galera que não tem noção, porque tem gente que tem noção nenhuma, vê um barco, um veleiro ali, não tem noção do que tem ali dentro. Explica mais ou menos, de maneira geral. Claro que tem veleiros maiores e veleiros menores, mas de maneira geral, como é que é a vida lá dentro? Olha, o nosso segundo veleiro, que era um pouquinho maior, ele é basicamente a mesma estrutura interna do primeiro, só que com um pouquinho mais de espaço. Por exemplo, maior que uma cabine de cruzeiro, por exemplo? É maior do que uma cabine de cruzeiro, com certeza. O nosso primeiro barco, ele bem na pontinha, tem uma cama triangular, certo? Que dá para dormir um casal, você dorme com os pés juntinhos, mas a gente dormia. Então, coloca com os pés virado para a ponta, para triangular. Exatamente. E aí dava para dormir os 2. É claro, a gente é magrinho, eu sou bem pequenininha, né? Um casal maior talvez não conseguisse se acomodar ali, mas a gente dormia nessa cabine tranquilamente. Ela é triangular. Depois, saindo da cabine, você tem 2 bancões, 2 assim. Sofás, né? Sofás. Seria a sala. Que também dá para uma pessoa dormir nesses bancos. Acho que tinha 1,80 m cada sofá. Isso. Com uma mesa no meio. Uma sala onde a gente usa como... sala e mesa de... A gente usava como escritório, mesa de trabalho, né? Sempre estava trabalhando ali. De um lado, tinha o banheiro, que no primeiro barco era um banheiro tão apertadinho que a gente escolheu não tomar banho ali dentro. A gente sempre tomava banho do lado de fora. Porque era um banheiro que tinha uma porta toda trabalhada em madeira, o barco estava super bem cuidado, então a gente pensou, nossa, a gente vai ficar molhando aqui essa madeira, vai estragar, não vamos
Vamos cuidar dele. Colocava uma mangueira lá para fora e tomava banho de fora. Lá fora. E aí, do outro lado, tem tinha o fogão, tem assim, 4 bocas. O fogão, ele, inclusive, balança para acompanhar o balanço do barco. O balanço. Senão, comida você da tá fazendo panela, feijão e o feijão vai embora. Sabe aqueles estabilizadores de câmera? Sim. É a mesma coisa, Exatamente. você coloca um fogão nele. Legal. Exatamente. E aí, atrás ainda tinha, assim, por detrás do fogão, mais uma cama que também dava para dormir um casal. No segundo barco, era até nessa cama de trás que a gente dormia, porque era bem considerável, assim, maior do que a outra. E pia para lavar mão, lavar prato, tudo também. Dá para viver tranquilamente, mas também não é uma vida de luxo e pessoas frescas não aguentariam, né? Por exemplo, eu aguentaria, mas a minha namorada acredita que não. A minha namorada é cheia mas depende do barco, porque tem barco que é luxo puro. Sim, sim. Por exemplo, esse barco que a gente está produzindo, ele não é um barco que vai ser luxuoso, mas é um barco bem maior, bem mais espaçoso. Confortável. Ele vai ter, são 12 metros de comprimento, ele tem 6,5 metros de largura. Então, vai ter 3 cabines. Quando tu fala que tu tá projetando, você tá desenhando, mas aí tu vai entregar para alguém para construir, não, é isso? A gente tá montando tudo. A gente tá montando esse estúdio, a gente tá montando todo vamos lá, o CAIE Studio, que a gente se apresentou lá no início, né? Tá. A gente percebeu que a gente não estava projetando somente um barco, a gente está projetando o barco e todos os sistemas. Então, a gente precisava de um espaço para desenvolver isso. Não ia funcionar da gente projetar o barco e entregar para ele, olha, executa isso. Porque a gente precisa executar todos os outros sistemas que vão dentro dele. A gente está fazendo um projeto que ele é unificado com a hidroponia, com a impressão 3D. E é muita inovação para eu levar para um estaleiro que está acostumado a só construir um casco. Certo. Então a gente decidiu, a gente precisa de um espaço, vamos fundar um estúdio, vamos montar um estúdio onde a gente possa desenvolver tudo isso. Onde a gente possa construir o casco, desenvolver as ideias. E aí... a gente está nessa etapa agora, né? E aí a ideia é fazer primeiro de vocês, né? Que é um piloto, piloto já funcional, e dando certo, depois você vai poder fazer outros comercialmente para outras pessoas. A ideia é essa? É uma das possibilidades. A gente vislumbra poder fazer isso porque é um projeto que vai ter muitas soluções positivas para o mundo náutico. Então, a gente poder multiplicar esse projeto é benéfico para o mundo náutico em geral, né? Mas a gente sabe que é uma etapa que ainda está acontecendo, assim, né? Ainda está em processo. Então, a gente não tem como dizer agora que nós vamos estar produzindo barcos para vender. É uma possibilidade? Sim. Mas ainda não é uma certeza. O projeto vai estar... Isso é uma certeza. O projeto vai estar à venda. A gente não está trabalhando sozinho também, né? A gente está trabalhando com um escritório de engenharia naval. Então, a gente está fazendo esse coprojeto com eles. E eles são responsáveis, eles são, né, bem reconhecidos aqui no Brasil, já tem vários barcos produzidos e no meio náutico eles são muito conhecidos pela robustez dos barcos, né? Então, em questão de segurança, da estrutura do barco, dele ser realmente seguro para navegar, a gente está tranquilo com relação a isso por conta, né, agora, todas as inovações, os projetos, as ideias do design e tal, somos nós que estamos desenvolvendo, por isso é um projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto com eles. E a gente vai desenvolvendo, assim, cada etapa, realmente, cada pedacinho do barco é pensado. E fala um pouquinho pra gente, do livro, o Além do Mar, né? Em que momento dessa história toda que a gente está conhecendo aqui de vocês surgiu esse livro? Ou então, e a ideia e surgiu esse livro? Em que certo. O livro, Além do Mar, ele foi na verdade, é um livro da minha primeira experiência no navio de cruzeiro. Que foi aquela experiência da Ásia, porque eu embarquei no navio na Grécia com a rota indo até a Ásia. Então a gente passou por Dubai, passou ali por lugares fantásticos, pela a costa da Somália, que é um dos lugares mais perigosos de navegar. Muita pirataria. Então, desde o início eu sabia que ia ser uma experiência incrível, única. E aí eu fui registrando tudo isso, registrando tanto em histórias, né, do que aconteceram no caminho, e também em fotografias. Então ele é um livro fotográfico e de histórias do que aconteceu durante esses 8 meses embarcado no navio. Quem quiser conhecer o livro, ler o livro, está disponível onde? Você encontra lá no Instagram com vocês? Lá no nosso Linktree está o livro. Ele não tem mais impresso. Ele é digital, já. Isso, agora está disponível ele só o tinha digital. físico, mas ele esgotou. Sim. E agora a gente está só com digital por enquanto. Vou ter curiosidade de ler esse livro, assim.
Com certeza. Eu queria perguntar para vocês, isso é uma dúvida minha, por exemplo, o cara que ele escala a montanha, ele tem as montanhas que tem os níveis de dificuldade, certo? Então, sei lá, o Kilimanjaro é o fodão mais foda. Tem as simples. Se falando de travessias, existe também isso? Porque quando eu converso com algumas pessoas que são da área, falam assim, o Amir Klink fez a travessia do Atlântico. Então, para mim, isso parece ser uma coisa grande. Então, falando de veleiro, né? Numa lancha, mas no veleiro. Existe esses níveis ou tipos de mais difíceis ou mais fáceis? Não existe a mesma enumeração que tem na escala. A gente também é escala. Ah, é? Então, a gente sabe, né, que realmente na escalada tem números que você dá. Existe são níveis, né? Exatamente. Na náutica, não. Mas é até uma coisa interessante que você está falando, porque deveria ter, né? Mas por exemplo, você fala assim... Depende muito do tempo. Então, você pode fazer uma travessia do Atlântico super calma, sem vento nenhum... super tranquilo. Tem as rotas também, né? Por exemplo, tem o local certo, tem o período do ano e tem a altura certa do Atlântico que você faz a rota. Do mesmo jeito que um avião tem umas rotas aéreas que ele tem que seguir para não bater com outros aviões. Exatamente. Tem as rotas náuticas, é isso? Isso. Mas... São sugestões, mas também nada proíbe que você vai... Elas são mais dependentes do vento. Certo. Então, você e das correntezas, né? Vento também. e correnteza. Então, você vai acompanhando... O fluxo do vento. Você não quer ficar brigando contra o vento, né? Você quer ir a favor dele. Então, geralmente, você acaba indo... Que nem aqui no Brasil, se você fosse fazer uma volta ao mundo, que seria, tipo, escalar o Everest, vamos dizer assim. Seria o que se fala, né? Vamos dar uma volta ao mundo. Então, você vai Caribe, você pega aqui à esquerda e vai para o Pacífico. Certo. E aí faz a volta, né? Faz Ásia, depois Europa... e volta para o Brasil. África... Então, geralmente, quando vão fazer uma volta ao mundo, fazem esse trajeto. Geralmente, sim. Certo. Geralmente, sim. Mas existem, sim, locais que são conhecidos por serem mais perigosos. Essa história do Triângulo de Bermudas é mito ou existe alguma... Vocês estudaram alguma vez isso? A gente já passou... quando você vai navegar lá e some, né? Tem uns barcos... a gente já passou por lá de avião e foi a pior turbulência que a gente já pegou. Sério? Foi a pior. Foi tenso. Confirmando o mito. Quem sabe, em breve, a gente dá essa resposta. Quando a gente voltar lá de barco, aí a gente volta aqui para dizer a nossa experiência. Se vocês sumirem, já vou saber que foi Pronto. lá. E, galera, quando vocês começaram a colocar isso nas redes sociais, até vou pedir pro Lucas colocar aqui na tela as redes sociais de vocês, que é o Motion Me, né? Até a gente já estava falando... Explica pra galera por que vocês escolheram esse nome, né? Porque vocês alimentam lá com as rotinas de vocês, dão dicas de como viver no barco, falam das viagens. Fala um pouquinho do Instagram e do YouTube, das redes sociais de vocês. Então, nós virou somos... uma influencer, né? Que você passa lá, é engraçado, a forma leve que você faz o conteúdo, né? Ah, obrigada. A gente é Motion Me, né? Nosso @ em todas as plataformas. No Instagram é Motion Me _. Ó, Motion Me _. Ó, tem mais de 172 mil seguidores no Insta. Bem bacana para acompanhar a vida de vocês, né? Isso. E basicamente o nome Motion Me vem de movimento, né? Do que nos mantém sempre em movimento. Então é o Motion Me. É o que movimenta a nós. E é um nome, assim, que foi realmente inspirado em algo que vai nos manter... E, na verdade, esse nome a gente criou antes da ideia do barco. Sim. O Motion Me não é referente ao movimento do mar ou alguma coisa assim. É realmente de... Vocês em movimento. Exatamente, de viagem. Então, se algum dia a gente... não queremos mais morar em barco, coisa que não é o nosso plano, né? Calma, para ninguém se assustar, mas só uma suposição. Não queremos mais. Ainda assim, o nome continua fazendo sentido para o nosso projeto de vida, né? E nas redes sociais, a gente está todo dia, basicamente, no TikTok, no Instagram, o que a YouTube. Galera gosta mais de ver lá que vocês postam? Que tipo de conteúdo? Olha, a vida lá dentro, as viagens, os vida perrengues. real no barco. O que o pessoal mais tem dúvida também e mais gosta de ver, né? E tudo vira uma curiosidade, né? Sim. Uma coisa que, eu vou fazer uma receita... Em terra, um canal de receita já faz sucesso, né? Agora você vai fazer uma receita num barco, aí é mais legal. Curioso ainda. Sim. Então as pessoas se interessam. Podcast no barco, quem sabe, pois né? Quem sabe, Olha... né? E eu acho que a gente tenta levar essa parte do meio náutico para pessoas que não estão acostumadas com isso. Porque se você for ver algo que é sobre barcos, geralmente fala muito técnico, fala para pessoas que já estão lá. Sim. E a nossa ideia é mostrar esse mundo para pessoas que não estão lá. E eu acho que por isso que a gente conseguiu alcançar tantas pessoas desse meio, né? Bacana. A gente até
fica surpreso com o quão longe a gente conseguiu alcançar. Hoje, nós somos o maior canal que produz conteúdo sobre vida a bordo do mundo. Não tem nenhum outro que tenha a mesma quantidade de seguidores que a gente tem. E a gente está falando só em português, sabe? Então, imagina a quantidade de pessoas que têm curiosidade. Existem canais lá fora. Tem que começar a fazer a legenda em inglês para a galera começar a seguir vocês e entender. Exatamente. Tem canais lá fora que falam, né, na língua inglesa, que são muito grandes e são muito bons. Inclusive, canais que inspiraram a gente a começar, né? E hoje a gente para assim e vai ver, nossa, a gente está maior do que... Porque você também comparando esse estilo de vida que você tem para fazer aqui no Brasil, que tem tantas praias lindas e lugares bonitos para conhecer, lá também tem, né? Mas não se compara com o que a gente tem aqui. Então talvez isso também ajuda, né? Ao conteúdo ser mais engajado, porque as pessoas querem conhecer, pessoas que não podem viajar, às vezes estão viajando com vocês, por vocês, né? Pelo conteúdo de vocês. É a ideia, é levar o máximo de pessoas possível para lugares e situações, experiências que elas nunca imaginaram. Inspirar elas a fazerem, seja lá o sonho delas, né? A gente não tá lá para mostrar, não venha morar num barco. Não, se você quer morar num motorhome, se você quer ter um apartamento que seja confortável para você, diferente, faça o seu sonho, vá atrás dele. Agora, por exemplo, a gente está construindo o estúdio, mas o estúdio ele vai ser acoplado com a nossa casa. E a nossa casa que a gente está desenvolvendo junto é uma tiny house. Então, a gente não quer sair... O que é uma tiny house, para explicar para a galera? Uma tiny house. Literalmente, o sentido da palavra, né? É uma pequena casa, é uma casinha. Sim. Então, tudo ali é compacto, é aquele espaço. Basicamente, a gente nem tem parede, né? É tudo num cômodo só. A gente tem ali uma divisão só para o banheiro, mas então já vai ser uma cama que... É um mezanino, né? A gente tem o estúdio onde vai ser produzido o barco, com um mezanino, onde a gente vai ter toda a nossa casa ali dentro. É compacta, totalmente eficiente, funcional. E onde a gente possa estar ali visualizando tudo que está acontecendo naquele momento da construção perto do barco. da praia, bacana, né? Bacana. Quem quiser conhecer lá o Caie Studio, é um projeto novo, vocês estão começando a alimentar lá. Exatamente. Mas vocês vão passar o dia a dia de como foi, desde o planejamento até a execução desse projeto. Exatamente. Aí, que é um projeto inovador, né? No Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil não tem nenhum outro barco que foi pensado e projetado para ser um barco elétrico. E muito menos construído pelas próprias pessoas, né? Sem ser construído em um estaleiro. Então, são várias etapas aí que a gente está acrescentando. Por isso que ele é um projeto tão complexo, até da gente dizer como é que vai ser o futuro dele, né? Sim. Tudo vai depender de como as coisas desenvolverem, mas a gente está pensando ele todo do zero para que ele seja uma inspiração não só no Brasil, mas no mundo. E realmente não existe hoje no mundo um barco que tenha sido pensado em todos os sentidos, por exemplo, disso, de ter uma horta hidropônica a bordo, de ter uma impressora 3D a bordo, de ser elétrico, de captação de água da chuva e de vários outros sistemas que a gente está estudando possibilidades de desenvolver, né? De tratamento de dejetos, várias outras coisas inclusas. Então... A gente não falou ainda, mas muita gente com certeza tem essa dúvida, eu também tenho, sobre a questão dos enjoos, né? Como é que resolve? Tem gente que é tranquilo, vai lá. Eu lembro que quando eu fiz um cruzeiro a primeira vez, eu saí quando eu saí do barco, eu passei 3 dias andando assim, ó. Parecia porque o corpo se acostumou, né? Sim, é como se você estivesse caminhando numa esteira, né? Isso. E os enjoos, vocês nunca tiveram? Tiraram isso de tempo? Ou em algum momento vocês sentiram alguma coisa assim em alto mar? O Michel, acho que só enjoou uma vez, né? Se eu bem me lembro, assim, foi uma vez que o motor deu problema, então ele teve que descer, eu fiquei lá no comando, ele teve que descer para o motor e teve que fazer uma manutenção, e aí com cheiro de diesel. Tava trabalhando na casa de máquinas. Foi aquilo que eu te falei, né? Uma vez eu fui para Morro de São Paulo e tinha que pegar uma balsa, que era quase 2, 3 horas de balsa, e tava vazando, sei lá, o óleo lá, e o cheiro com balançado enjoou todo mundo. Exatamente. Tem alguns fatores que facilitam você ter mais enjoo, né? A parte de combustível é muito assim... É na hora, você tanto do cheiro e geralmente onde tem combustível é num lugar mais fechado. Né? Sem ventilação, tudo isso. Dicas pra galera que enjoa muito. Vocês com certeza já viveram quase muita coisa sobre isso. Alguma dica de ou remédio, ou de alimento, ou de exercício? Tem alguma coisa que vocês podem passar pra galera? Muitas. Então, com relação a remédio, se você já sabe que você enjoa muito, toma o remédio antes. Não espere enjoar para tomar, já toma antes para se garantir. Aí, o que fazer, né? No momento que você já está com enjoo? Comer um alimento seco e salgado em vez de algo doce e molhado. Evita doce, evita
excesso de água. Tem que se manter hidratado? Tem. Mas toma um pouquinho, água aos poucos, né? Não toma muito de uma vez. Senão um pouquinho vai ficar de aquele água. líquido lá balançando lá dentro. Exatamente. Um pouquinho de água e já come alguma coisinha salgada, sequinha, para forrar ali aquela água. Outra coisa, ficar na área externa do barco e na sombra. Evitar muito calor, muito sol, numa área bem ventilada. Isso ajuda muito. Olhar para o horizonte, olhar para referências longe, não ficar, por exemplo, no celular ou com um livro aqui, vai te desnortear. Ficar dentro do barco não ajuda também, porque acaba sendo o mesmo efeito, né? Você tem as janelas, você vê coisas... Perto, né? Exatamente. Então, são várias... Se manter distraído, conversando com alguém, brincando, né? Não ficar pensando, nossa, vou passar mal. Às vezes, deitar ajuda, para algumas pessoas nem tanto. E a melhor dica é seguir eles nas redes sociais, que lá eles mandam essas dicas quase que diariamente, né? Falando sobre... A gente falou aqui sobre a vida de vocês, sobre barco, mas o que mais vocês gostam de fazer para se divertir? Eu sei que a vida de vocês já é uma diversão. Tem muita gente que acha que essa vida é só diversão. Tem trabalho ali e tal, mas fora barcos, fora a vida no mar, o que mais vocês gostam de fazer para se divertir? Eu amei essa pergunta, porque nunca ninguém pergunta isso pra gente. Todo mundo só quer saber de barco, né? Mas a gente tem vários outros interesses, assim, que vieram até antes do barco. Porque você é da moda, né? Sim, eu adoro moda, adoro dança, eu sou apaixonada por dança. São paixões, assim, e coisas que eu quero retomar, inclusive, né, mais pra frente. E o Michel, ele é apaixonado por esportes. Qualquer coisa eu quero Tecnologia, fazer. né? Claro, esportes. Também já é Futebol vai torcer para o Uruguai ou para o Brasil? Na Copa do Mundo agora? Todos os esportes menos futebol. Menos futebol. Ele gosta de esportes de aventura, né? Então bota aí um Qual é o esporte nacional do Uruguai? Futebol também? Futebol e o rugby. Rugby? É mesmo? Rugby é muito forte. Sim. Muito forte no Uruguai. Eles vão até para a Copa do Mundo lá? Vão. O time do rugby. É bem forte lá. Agora estou começando com o wing foil. Wing foil, cara, difícil, né? Aquela prancha que tem o... que decola. O foil para baixo e com a asa na mão. Wing, né? E como ele não gosta de nada fácil, ele vai fazer a própria prancha. Tu vai logo pro mais difícil, né? Já projetei a prancha, agora já tô lá com isopor pronto para começar a construir a prancha. Cara, massa. Mas assim, eu sempre fui doido por esportes, né? Já fiz motocross, já fiz tiver adrenalina, snowboard, já fiz até patinação. Nem é só pela adrenalina, eu gosto de aprender diferentes esportes. Fiz até esgrima nos Estados Unidos quando estava fazendo lá. Então, eu gosto de mexer o corpo, eu gosto de experimentar. Contanto que não seja dançando, mexer o corpo pra dançar e cantar ele é peça. Aí deixa comigo. Né? E animais também. Você falando, né, dos pets a bordo, eu sou apaixonada por bicho. E o spoiler que a gente, né, falou lá no começo é que nós adotamos um cachorro 2 semanas atrás, ainda não falamos em lugar nenhum, ele estava num estado muito complicado de saúde. Resgatamos ele. Então, assim, tá até difícil de falar, porque a gente ainda tá vendo como vai ser esse tratamento. Sim. Mas ele já tá se recuperando, já estamos vendo resultados e se der tudo certo vai ter. Tem que ver como é que ele vai reagir. Eu lembro que teve uma tia minha que comprou um cachorrinho, acho que era até pé duro, não era nem de raça não. E esse cachorrinho, ele era gente boa, todo mundo gostava, mas se botasse ele num carro, ele vomitava tudo. Colocava no banco de trás do carro, ele vomitava tudo. Ou seja, ele não aguentava o movimento. Tem que passar as dicas do enjoo então tem que ver se ele aguenta o barco com o totó. Você tinha perguntado, né, se o cachorro... Se dá pra ter pet, né? Sim. Tinha um cachorro lá em Paraty, que a gente conheceu, que ele fazia xixi pro lado de fora do barco. Era um cachorro macho. Caraca, ele chegava no... Foi treinado pra isso? Eu não sei como foi treinado. Treinar, eu acho que é bem difícil treinar. A gente só viu, né? Assim, a gente tava passando de barco e a gente sempre via que tinha um barco ali que tinha um cachorro. E aí, uma vez, a gente tava passando, até era um passeio, né? Tinha outras pessoas a bordo. E a gente viu, quando vê o cachorro, vai pro cantinho, levanta a patinha. Caraca, mija no mar. Quando eu vi, não consegui filmar, você acredita? Pô, legal, porque tinha pessoal ali no Mas não é tão comum quem tem esse tipo de vida ter pets, né? Olha, tem mais do que a gente imagina. Tem gente que tem bastante. A gente encontrou um casal que tinham 5 gatos a bordo. Caraca. Um barco um pouco maior, né? Com certeza. Sim. Mas é bem mais comum do que a gente imagina. Certo. Bem mais comum. Galera, o papo tá bom, mas eu sempre gosto de encerrar nosso papo com um bate-bola rápido. O que eu falar aqui, o que vier primeiro na cabeça, vocês falam, certo? Um hábito. Movimento? Movimento, gosto de esporte, ação, mudança. Mudança e movimento estão aí, né? Juntos. Indicação de algum livro, pode ser da área de vocês ou qualquer outra área.
Um livro, eu tô com só livro técnico na Michel, cabeça Michel de só- barco. Pode O ser, Michel só pode lê ser. livro técnico. Já Pode. eu tenho muita dificuldade para ler livro técnico. Um livro técnico que um cara vai iniciar seria quase uma bíblia para o cara começar? Tem o Navegar é Fácil, Navegar é fácil, é um para quem quer começar. certo? Para quem já está um pouco mais dentro, está querendo pensar em comprar o barco, é o Get Real, Get Gone. Em português, eu não lembro Se como é. ligue e Se se ligue e se mande. mande. Se liga, se manda. É, Foi um esse livro tem que em ajudou português. bastante a certo. gente, né? Ajudou bastante. E você? Para mim, livro Além do Mar. Além do mar. Super indico. Foi um claro, né? Boa. Um filme ou uma série? Ou um podcast? Olha, série The Away. Eu não sei se muita gente conhece, mas tem na Netflix. Foi uma série, assim, fantástica. Sobre o que é, The Way? Ela é de uma menina cega. Nossa, ela é muito complexa, é difícil de explicar, mas ela foi sequestrada por um cientista que estuda vida após a morte. Então, tem várias viagens. Acabou que a série teve até a segunda temporada, acho que não teve uma continuação ainda, mas só a primeira temporada, assim, é belíssima, é muito inspiradora. Você, Guilherme Michel. Um filme, uma série ou uma série? Filme, uma série? Eu vou com Friends, de série, Friends. que é algo que Clássico, é que a gente safe. assiste Você direto, né? assiste direto, tranquilo, Assiste relaxa e um pouco. reassiste várias vezes, Várias é engraçado do mesmo jeito. É. Nossa Senhora. Boa. E, assim, vocês têm alguma frase que representa vocês ou que vocês se identificam? Olha, uma frase que a gente escrevia, que a gente falava muito assim no início dessa nossa mudança e do que motivou a gente tomar essas decisões de vida, que e se você morrer amanhã? Qual foi a vida que você teve? Então, é realmente refletir sobre isso. Não é sobre a frase em si, uma frase fechada, né? Mas é a ideia que ela traz de nossa... Muitas pessoas perguntam, nossa, mas você não tem medo? E se você morrer? E se alguma coisa acontecer? E um acidente? A gente pode morrer atravessando uma rua, a gente pode morrer num assalto na esquina. Então, a gente não vai deixar de viver os nossos sonhos, por mais mirabolantes que eles sejam, pelo medo do que ruim pode acontecer. A gente vai se preparar para o pior, né? Mas torcer para o melhor sempre. E aproveitar a vida, porque a gente... só tem ela no final de tudo, né? É tudo que importa. Boa. Tem alguma em mente? Eu iria muito... Não tenha medo de errar, né? Eu acho que você tem que... Se pense em alguma coisa, vá atrás daquilo que você quer fazer. Se errar, errou, aprende, faz de novo. Errar faz parte do processo, né? Exatamente. Boa, boa. Galera, manda uma mensagem final aí pra quem tá começando a se apaixonar por essa área aí, quer navegar, não sei como é, ou já tá. Manda uma mensagem final pra galera aí, porque que vale a pena ter esse lifestyle que vocês têm aí hoje, vivendo aí, viajando e se movimentando pelo mundo todo. Olha, é inspiração. Você ser o fator inspirador da sua própria vida é algo que sempre vai te motivar a ir além. É muito, assim, comum se perguntar, quem é uma inspiração para você? E nunca vi ninguém falando, nossa, minha inspiração sou eu mesma. Olha tudo que eu construí, né? Eu, criança, nunca ia dizer, poxa, eu vou morar num barco e viajar pelo mundo e ter uma experiência em navio e conhecer pessoas incríveis todos os dias e culturas diferentes e tal. Por mais que fosse um sonho, para mim ia ser um sonho que é tão distante que você nem sonha, né? Aquele sonho tão inalcançável que você nem considera real. E acho que tanto a gente fez na vida por a gente estar se expondo, né? Por a gente estar, mesmo sem saber, várias tomadas de decisões que a gente teve, foi, nossa, vai dar certo? Não sei, pode ser que a gente perca tudo daqui para frente, né? É tudo um passo no escuro. Mas se não fosse por esses passos, a gente olha para trás na nossa história e para pensar em tudo que a gente construiu e isso te motiva a seguir em frente, né? Então, sejam essas pessoas na vida de vocês, sejam a mudança na vida de vocês e sejam a mudança que vocês querem no mundo. Não deixem que algo venha a parar realmente por um motivo que às vezes parece grande, mas no considerado todo é pequeno, né? Então, sigam em frente. Para quem tem interesse um pouco mais ligado com o mar, uma forma de
se aproxime dele, né? Vá num clube de vela. Aqui em Fortaleza, por exemplo, você vai ali na beira-mar, tem barcos à vela pequenininho que você pode... Faça uma natação, faça uma de repente, natação, nem converse com a precisa ser em pessoa, barco. alugue um barco, faça uma aula de vela. Há possibilidades, às vezes até mais barato do que um esporte que você, imaginei, por exemplo, vai fazer um kitesurf. O kitesurf você compra um barco. Um beach tennis, hoje em dia, né, tem muito. Então, né, vá atrás, procure, se aproxime daquilo que você quer, né? Que um passo atrás do outro você chega lá. Boa, galera. Esse foi o Papo na Boca, esse casal maravilhoso aqui, Michel e Marina. Eles que viajam o mundo aí, compartilhando as histórias e experiências. É muito bacana. Você tá dando um pouco da sua vida pra galera conhecer. Então, vocês fazem quase um serviço pra galera. Então, continue, né? Vida longa aí ao Motion Me, porque é muito bacana. Depois que eu comecei a conhecer vocês no nosso evento e comecei a acompanhar, eu achei muito bacana a forma que vocês compartilham a vida de vocês e o lifestyle, que realmente é bem bacana. Então, galera, esse foi mais um Papo na Boa. Você que tá chegando por aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e acompanhe tanto o Papo na Boa como o casal aqui, Motion Me. Valeu? Até a próxima. Valeu. Valeu.